Ok. A internet que resolveu dar uma travada, então eu tive que reconectar novamente, ok? Deixa eu ligar aqui o flash para ficar melhor. Pronto. Então, continuando aqui o sistema esquelético, ele tem a função de proteger os órgãos nobres, sustentar e conformar o corpo, armazenar íons de cálcio e fósforo, especialmente esses dois, além de outros, prover um sistema de alavancas e a produção das tuas células sanguíneas. Ok? Aqui está a síntese do que nós acabamos de falar. Os ossos eles vão ser classificados, senhores, de acordo com a sua forma. E aqui as formas geométricas serão importantes para compreendermos este ponto, ok? Nós temos os ossos longos, curtos, chatos, alongados, pneumáticos, irregulares e os sesamóveis. Os ossos longos, a exemplo aqui do fêmur, é aqueles órgãos em que o seu tamanho, o seu comprimento será maior do que a sua espessura e do que a sua largura, ok? Observe aqui, o comprimento dele predomina sobre largura e espessura. Os ossos curtos é quando as dimensões geométricas meio que se equiparam, se equivalem. Um exemplo de osso curto são aqueles ossinhos localizados no seu pé, na região tarsal, ok? Conforme aqui a imagem. Aqui nós temos uma imagem do pé humano e na região do tarso temos alguns ossos chamados aí de ossos curtos. Nós temos os ossos chatos ou planos, que são ossos finos, onde o comprimento e a largura vão predominar sobre a espessura. Um exemplo é a escápula lá em cima, tá vendo? O comprimento e a largura é maior do que a espessura daquele osso. Nós temos ainda os ossos alongados, o exemplo mais claro são as costelas. O que acontece? As costelas não podem ser classificadas como longas porque elas fazem um arco, então não é retilíneo, mais ou menos como o fêmur, os ossos dos membros superiores e inferiores, rádio, una, etc. Ok? Ossos pneumáticos estão no crânio, especialmente na parte visceral da face, como a gente chama, que são aqueles ossos que possuem concavidades cheias de ar. Exemplo, o osso aqui do nariz. Os ossos irregulares são aqueles que apresentam uma caracterização muito específica. É quando não tem como você equiparar eles com qualquer das formas geométricas. O exemplo são as vértebras, além de outros. Os ossos sesamoides são aqueles ossos presentes no interior de alguns tendões e que é considerado fricção, tensão ou estresse físico. O principal exemplo é o seu ossinho do joelho, ok? Chamado de patela. Ele fica exatamente nessa região de ampla articulação, tensão e estresse, conforme a gente tem falado. O crânio, nós temos esses ossos aqui. Mas para não ficar lendo, vou mostrar a imagem que fica mais clara. A região azul é um osso que a gente vai chamá-lo de frontal. Deixa eu colocar outra imagem que fica melhor. Vamos ver melhor o que acontece. Essa imagem aqui, olha só. Vamos ver os ossos da cabeça, depois da coluna vertebral, membro superior e inferior a gente fecha. Os ossos da cabeça são temporal na frente, occipital atrás, desculpa, temporal não, frontal na frente, occipital atrás. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ver se dá pra ver lá dá pra ver o pontinho vermelho aqui do laser do apontador de slide. Vamos lá. Osso frontal. Lá no final da cabeça nós temos o osso occipital.
No lado direito e esquerdo nós temos o osso parietal, tanto de um lado quanto de outro. Nós temos da mesma sequência os ossos temporais, ou temporal direito e esquerdo. Nós temos o osso esfenoide. Aqui na região onde forma esse desenho aqui onde vai formar a sua bochecha, um pouco acima da sua bochecha, o osso zigomático, a mandíbula e o maxila e o osso aqui nasal. Esta imagem aqui eu tirei aqui do livro da Zorzi e da Stalin. Este livro aqui, ele tem na biblioteca de vocês aí do Instituto Shalom. A vantagem desse livro é porque ele traz uma linguagem mais simples, por exemplo, comparado a esse outro livro aqui, ó, que é o Sobota. O Sobota, senhores, a linguagem dele é essa mais técnica mesmo, certo? Por isso eu trouxe a página 44 e 45, aqui, 44 e 45 do livro do Zorzi e do Stalin, por conta da simplicidade com que eles trazem este conteúdo. Então o que acontece? Nós temos todos esses ossos aí, que no slide fica mais fácil de você perceber, mas eu quero que você preste atenção nesse osso aqui, ó. Esse osso aqui é o osso occipital. Perceba que ele tem um buraquinho um pouco maior. Não sei se você percebe, isso aqui é um buraco. Todos os buracos que a gente vê nos ossos do corpo humano, a gente não vai chamar dessa maneira, tá? A gente vai denominá-los de forames. Então nós temos vários forames aí nos ossos do corpo humano. Neste caso aqui, o nome deste forame é forame magno. Você vai ver que ele é vital porque é onde vai se conectar a coluna vertebral do corpo humano. Lembre-se que nós estamos estudando o esqueleto axial, que vai da cabeça à região sacrococcígea, ok? Então, continuando, aqui nós vamos ver agora a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela vai formar o eixo ósseo central do corpo humano. Eu quero que você perceba, aqui do lado esquerdo, está mostrando as funções da coluna vertebral. E aqui do lado direito, está mostrando as classificações das regiões da coluna vertebral. Então, quais as funções? Primeiramente, sustentação, mobilidade, fixação e, claramente, a proteção. Com destaque aí para a medula espinhal do corpo humano. Vejam os senhores, vejam aí vocês, alunos do Instituto Shalom, especialmente a turma MSP01, que a coluna vertebral é formada por 33 ossos, chamados de vértebras. São estes ossos aqui. Entre cada um desses ossos, nós temos um disco intervertebral, que é formado aí, conforme está aqui no próprio slide, por uma fibrocartilagem, um tipo específico, novamente, de tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? Aquele tecido de ligação e sustentação, ok? Então nós temos os 33 ossos, chamados de vértebra, mais o disco intervertebral. Deste lado nós temos a classificação da coluna vertebral pelas regiões em que esses ossos se localizam. Nessa outra imagem aqui fica melhor para a gente entender isso. São 33 vértebras. As 7 primeiras vértebras ficam na região que a gente chama de região cervical. Diga-se de passagem que esta é a região assim, mais importante, não em desmerecimento das demais, mas em termos de tensão ou de acidente. O que acontece?
Quanto mais alto for a lesão na coluna, mais graves serão aí as consequências, ok? Então você cai, por exemplo, sei lá, e machuca alguma das suas vértebras da região cervical. Se você não morrer, muito provavelmente você vai ficar tetraplégico, ok? O que não é uma situação assim muito feliz, né? De toda forma, as primeiras 7 vértebras são as cervicais. Depois nós temos 12 vértebras. Quando eu disse para vocês do esqueleto axial, eu falei de 12 aqui nesta região. Não sei se vocês lembram. Esse número 12 é importante, você vai entender melhor nos próximos slides eu falar da caixa torácica, porque são exatamente 12. São 12 vértebras que ficam na região que a gente chama de torácica, ok? Nós temos então 5 vértebras abaixo que são as vértebras da região lombar. Depois nós temos o osso sacral e o osso coxígeno, sacro e o cóccix. Preste atenção em uma coisa. Aqui o que você vai ter que colocar na sua cabeça é o nome das 2 primeiras vértebras, o osso do sacro e o cóccix. O resto você não precisa decorar nomes. Por quê? Porque os nomes que essas vértebras terão está diretamente relacionado à região que ela se encontra na coluna vertebral e ao número de sequência dela de cima para baixo. Então veja bem, aqui nós temos a região cervical. Portanto, a gente vai nomenclaturar esses ossos, essas vértebras de C e o número dela. Então C1, C2, C3 até a C7. Depois nós temos a região torácica, então a gente vai chamar isso de T1, T2, T3 até a T12. Depois nós temos a região lombar. Na região lombar a gente vai chamar isso de L, L de lombar, L1, L2, L3, L4 e L5. Ok? Então o que você vai decorar? De C1 a C7, região cervical. De T1 a T12, região torácica. De L1 a L5, região lombar. Depois nós temos o sacro e o cóccix. Eu disse que a primeira e a segunda vértebra elas são importantes e elas têm nomes. Vamos ver melhor elas no próximo slide, mas antes deixa eu te mostrar aqui. Observe que a coluna ela não é retilínea. Quando a gente fala de coluna, o que você já vê na cabeça? Uma coluna de uma casa, como essa aqui, um prédio, qualquer coisa. E quando você pensa nisso, você pensa numa estrutura que é reta, né, um pouco mais grossa, que vai sustentar peso. Mas no caso da coluna humana, não é um negócio reto, retilíneo. É um negócio assim meio, né, parece uma serpente, meio torto, meio côncavo, mas essas concavidades, esses entortamentos, digamos assim, da coluna vertebral, são normais e naturais e essenciais. Por quê? Porque estão relacionados diretamente a esses 2 primeiros tópicos aqui de funções da coluna vertebral, que é a sustentação e a mobilidade. Na mobilidade, você vai estar muito mais do que sustentando peso, você vai estar distribuindo pesos do corpo. Observe que ninguém, por exemplo, anda assim, digamos, torto, a não ser que você machuque uma perna, aí você vai mancar mesmo. Mas de maneira normal, ninguém vai andar dizendo, por exemplo, nossa, esse meu braço está mais pesado do que esse outro. Por que isso não acontece? Porque a coluna vertebral permite uma distribuição homogênea do peso do seu corpo em relação ao chão, por causa da gravidade, e em relação aos membros inferiores. Okay? Então essas concavidades são normais e necessárias para o corpo humano. Mas elas têm nomes. Quais são os nomes? Na região cervical e lombar, ela é chamada de lordose. As concavidades, ou os entortamentos, digamos assim, da região torácica e sacrococcígea vão se nomenclaturar de cifoses. Obviamente que esta aí é as concavidades normais, naturais, padrões da coluna vertebral. Qualquer variação nesta
nestas concavidades, aí já será problemas, né? Desvio de coluna e outras coisas assim do gênero, ok? Mas basicamente serão chamadas de lordosas e cifosas por conta da região da coluna vertebral. Aqui nós temos a diferença das vértebras. Esse slide mostra melhor. Olha só, a primeira vértebra é a atlas. Eu disse para vocês que a primeira e a segunda tem nome. Todas as outras vão se chamar a letra que começa a região. Então, C de cervical, T de torácica e L de lombar. Mas a primeira e a segunda não vão se chamar apenas de C1 e C2. Elas têm nome próprio. Quais são os nomes delas? A C1 é a atlas, a C2 é a axis. Elas merecem um destaque especial. Observe ali elas no slide. As demais vão manter semelhanças e diferenças. É o que nós vamos tentar ver neste outro slide aqui. Eu vou aumentar a imagem para ficar um pouco melhor. Acho que ficou melhor para ver. Acho que ficou melhor. Veja bem. Aqui está a imagem. A C1, a C2 e a C3 em diante. Aqui, portanto, é o pescoço do ser humano. Observe que a primeira vértebra e a segunda vértebra, elas diferem das demais pelo seguinte motivo. Imagine aqui, a primeira vértebra e a segunda. Uma entra dentro da outra. Isso não acontece com as demais. Em todas as demais vértebras, nós temos o tal disco intervertebral que eu falei para vocês. O que acontece? Elas... Alguém está dizendo aqui que não está vendo nada. Não estou conseguindo ver alguma coisa. O que acontece? Se tiver ruim a parte luminosa aqui do quarto, que de fato não é tão boa mesmo, você acompanha com o slide que eu já mandei para você aí do lado, fica tranquilo. Você abre o slide no celular, não sei, e aí fica mais fácil. Se não, você só acompanha a explicação, depois você recapitula olhando o slide aí pessoalmente, você não terá nenhum prejuízo assim tão grande, ok? Mas voltando aqui, observe, todas as demais vértebras, elas têm um disco intervertebral formado de fibrocartilagem para amortecer, para impedir aquele atrito de osso com osso. A primeira e a segunda vértebra, elas vão se diferenciar nesse aspecto, porque uma vai literalmente encaixar-se na outra, e aí vão se conectar lá no forame magno que eu disse para vocês, quando mostrei o osso occipital do crânio. Ele tem um forame, um buraquinho, aonde o dente da axis mais a atlas vão se conectar e vão permitir o quê? Os movimentos de rotação e adução da cabeça. Veja que você movimenta a cabeça para frente, para trás, para um lado, para o outro, um movimento rotatório, né? Você só não consegue fazer o 380, né? Não sei que seja aí uma coisa de cena de filme, mas em geral a cabeça possui uma rotatividade altíssima. Isso só é permitido por conta dessas duas aqui, atlas e a axis. Veja, vou mudar a posição aqui da imagem. Aqui nós temos do lado direito a axis e do lado esquerdo a atlas. Percebam que praticamente essas duas vértebras não vão ter o que as demais vértebras têm, que a gente chama de corpo vertebral. Elas praticamente são todas furadinhas, que é o tal forame. Então, o forame vertebral da atlas, e aqui, por conta da posição, não percebe, mas veja que aqui nós temos também o forame vertebral da axis. Esses forames vertebrais é por onde vão passar a medula espinhal, ok? Por isso precisa
de ter este forame, este buraco aí no meio da vértebra. O que eu quero que você perceba é, elas possuem o que a gente chama de processo transversos. Olha aqui, essa pontinha de cada uma das vértebras, dos lados direito e esquerdo, olha aqui, direito, esquerdo. Essas pontinhas que tem em todas elas a gente chama de processo transverso. No caso das cervicais, da atlas e da axis, AC1 e AC2, nos processos transversos você percebe que também tem um forame, tem um buraquinho. Este forame também vai sair as extensões aí da medula espinhal, o que não vai acontecer com as demais vértebras, porque não terão aí o processo, no processo transverso, o forame transverso, ok? Então, forame vertebral, forames do processo transverso, o processo transverso, e nós ainda temos, deixe-me abrir aqui, eu estou me baseando, senhores, no livro da Rigold, este aqui, que também tem aí na biblioteca de vocês, ok? A axis, ela tem uma estrutura a mais que as demais não têm, que a gente chama de dente da axis. É essa parte do dente, infelizmente, como não tivemos como ter aula presencial, eu não tenho como mostrar na prática para vocês como uma se encaixa dentro da outra. Mas imagine o seguinte, esse dente da axis, essa protuberância que a axis tem, ela vai entrar aqui dentro para poder se conectar lá no forame magno e permitir então os movimentos de rotação da cabeça. Essas duas, o que eu quero que vocês entendam é que elas vão fazer vai permitir esse movimento aqui, ó. É como se fosse literalmente uma estrutura de rotação. Não tenho em mente que um exemplo aí, mas imagine essas máquinas aí que envolvem esse tipo de situação. Todas elas precisam de ter eixos rotativos, e a atlas e a axis vão dar então, vão permitir então esse tipo de movimentação, ok? Continuando, nós temos agora as vértebras torácicas. Percebam agora que nas torácicas nós já não temos nos processos transversos, novamente, processos transversos são essas pontinhas assim do lado, ok? Ela não tem no processo transverso os forames transversos que as cervicais têm, conforme eu mostrei para vocês. Porém, elas têm um corpo vertebral, que é esta região aqui mais grossa, mais encorpada, e elas possuem o que a gente chama de processo espinhoso, que é essas pontinhas aqui atrás, tá vendo? Olha aqui, processo espinhoso, corpo vertebral e os processos transversos. Existem mais estruturas nas vértebras? Tem, mas o que eu estou mostrando para vocês é o que é essencial para o curso, ok? Não é um curso por exemplo, de pós em anatomia. Então não precisamos aprofundar em mais estruturas, apenas nas basais, que é o essencial. Aqui nós temos agora as lombares, a mesma estrutura segue: corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, processos transversos, ok? E embaixo nós temos o sacro mais o cóccix. Percebam uma coisa: o sacro e o cóccix, eles são vértebras também, mas são vértebras fundidas, fixadas umas nas outras, de modo que a gente conta com um único osso, ok?
Em casos de variação anatômica, tem gente que vai ter 5 vértebras aqui no sacro, outros vão ter 4, isso não vai fazer a menor diferença. É uma variação anatômica normal de indivíduo para indivíduo, mas a gente conta como sendo um único osso, ok? Só relembrando, todas elas possuem um corpo, elas têm o pedículo, que é a região entre o corpo e os processos transversos e o processo espinhoso, além do forame por onde passa a medula espinhal. Ok, gente? A caixa torácica. Faltam mais 2 pontos, caixa torácica e os membros, e a gente encerra. A caixa torácica ela é formada pelo osso externo, pelas costelas, e essas costelas possuem 12 pares, sendo que elas são classificadas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Então aqui está a imagem para você entender. Lembra que eu disse, ao falar da coluna vertebral, você tem 7 cervicais, você tem 5 lombares, e você tem 12 vértebras que são chamadas de vértebras torácicas. Por que são torácicas? Justamente por conta da caixa torácica. Na caixa torácica nós temos 12 pares de costelas. Por que são 12 costelas e por que são 12 vértebras? Justamente por esta semelhança. São 12 vértebras porque as 12 costelas vão se ligar naquelas 12 vértebras. Olha só, deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui estão as lombares. As lombares. Aqui estão as torácicas. Percebam estas protuberâncias aqui das torácicas. O que é aquilo ali? É o local onde as costelas da caixa torácica se unirão à coluna vertebral, ok? Então, continuando aqui, olha só, são 12 pares de costelas, sendo 7 verdadeiras. 12 pares, o que eu quero dizer com 12 pares? São 12 costelas de um lado e 12 costelas de outro, ok? Portanto, 24 costelas. 12 pares, 12 de um lado e 12 do outro. Então, vamos lá. Da primeira à sétima, a gente chama de costelas verdadeiras. A oitava, a nona e a 10ª nós chamamos de falsas. E a 11ª e a 12ª nós chamamos de costelas flutuantes. Então se pergunta por que verdadeiras e por que falsas. As costelas se ligam neste ossinho aqui. Esse osso, ele parece uma gravata, né? Quem gosta de gravata, é bacana nesse momento. O osso aqui, se você pegar bem no centro do seu peito, você vai sentir uma parte mais dura. Esse osso é chamado de externo. O osso do externo, ele possui aí três regiõezinhas. 3 regiões. Nós temos a região do manúbrio, o corpo, e nós temos por fim o processo chifóide ou apêndice chifóide. Manúbrio é aquela região ali mais ou menos triangulada, o corpo do externo, e aqui o processo chifóide, que é onde faz essa curvinha, essa concavidade aqui no final da sua caixa torácica. Mas por que verdadeiras e falsas? Todas as costelas, ou melhor, quase todas as costelas, se ligam nesse osso aqui do meio, que é o externo. Mas observe, da primeira vértebra até a 7ª vértebra, essa ligação, não sei se dá para você perceber aqui, acontece de maneira direta. Agora, da 8ª à 10ª, essa ligação se dá de maneira indireta. Veja, as 3 costelinhas aqui, olha, 7ª, 8ª, da 8ª, a 9ª e a 10ª, elas se ligam na 7ª costela para poder se ligar no externo. Ok? Percebam que o osso que sai da coluna vertebral não vai direto no externo.
Antes de chegar no externo, nós temos uma parte cartilaginosa. Por que isso? Para permitir que você respire, para você permitir expansão e flexão do seu pulmão. Você inspira, enche a caixa torácica, enche o pulmão de ar e, portanto, você expande. Quando alguém entra, por exemplo, em um processo de parada cardiorrespiratória, você precisa fazer a cardioversão. Quando você faz a massagem cardíaca ou cardioversão, você aperta esta região, cerca de 2, 3 centímetros, dependendo, às vezes, um pouco mais, e o negócio afunda e volta. Por que isso? Justamente porque você tem uma parte cartilaginosa. Senão, você quebraria na primeira tentativa a costela do camarada. Ok? Então, você tem essa parte cartilaginosa já para permitir esse tipo de flexibilidade. Porém, entendam isso. Da primeira à sétima, a ligação vai direto ao externo. Da oitava à décima, a ligação se dá através da sétima. As duas últimas são chamadas de flutuantes porque elas não se ligam no externo. Elas vêm da coluna vertebral e vão até um determinado período aqui no corpo, mas não se ligam no externo. Geralmente as modelos, as mulheres mais vaidosas, geralmente costumam retirar essas costelas para ter a cinturinha assim mais afinada, né? E tal, até que dá certo por um período, mas só a idade vai revelar o problema que isso dá, ok? Se está ali, é porque tem utilidade. Finalizamos então com os ossos do esqueleto axial, apendicular, que são os ossos dos membros superiores e inferiores. Começando pelos superiores, nós temos a cintura escapular no ombro, que é formado pela clavícula, que é esse osso aqui, e a escápula. No braço nós temos o húmero, e no antebraço nós temos mais dois ossos, que é o rádio e a una. Veja bem, para facilitar o seu aprendizado, imagine que todo rádio antigamente, hoje quase não usa mais rádio, mas todo rádio para funcionar precisava de quê? De uma antena. Então imagine que o seu dedo polegar seja uma antena. Se você imaginar assim, fica fácil de você lembrar a sequência. Húmero, rádio é o osso que está próximo aqui ao seu dedo polegar, e abaixo dele nós temos então a una, ok? Depois nós temos a região do carpo. São alguns ossos, vários ossos nessa região. Como eu disse, não vou pormenorizar a questão, então não vou citar o nome de cada um, porque não é o objetivo, ok? Você deve fazer isso no seu estudo pessoal, mas aqui não é o objetivo. Então eu simplesmente vou dizer o nome da região, que é a região do carpo. São 8 ossos formando aí o carpo. Aqui está o nome de todos eles, ok? Carpo. Depois nós temos a região do metacarpo, que é a região da palma da mão. Então, carpo é a região aqui então da articulação do punho. Metacarpo é a região da palma da sua mão. E depois nós temos as falanges, que são mais 14 ossos, que são os seus dedos. As falanges, como eu disse, proximais, mediais e distais. Por que tem esse nome? Por conta da origem do membro. Os seus dedos começam aqui na região metacarpal. Então, o que está a falange próxima à origem é chamada de proximal. No meio é medial. E a mais distante, a ponta dos seus dedos, portanto, é chamada de falange distal. Ok? Não tem muita dificuldade nem muito segredo. Por fim, os ossos dos membros inferiores. Nós temos a cintura pélvica formada pelos ossos do quadril, que é o íleo e o isquio, que é essa região aqui. O sacro e o cóccix, aqui você deve colocar um X, porque eles fazem parte do esqueleto axial, ok? O quadril é formado por esses 3 ossos: íleo, isquio e a pubis, que está aqui. O íleo é o maiorzinho, isquio e o pubis. O osso mais comum que todos conhecem é o fêmur, é o osso da coxa, que, diga-se de passagem, é o maior osso do
corpo humano. Depois nós temos na região da perna dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia é o seu canelão, é o primeiro osso, logo depois da patela, que é o osso do joelho, né? Só gosta de dizer da bolacha do joelho. A bolacha do joelho, para nós, é chamado de patela. Logo após ele, nós temos a tíbia e por trás dele a fíbula. Aí entramos então na região do pé, que segue o mesmo modelo das mãos. Na mão nós temos a região do punho chamada de carpo, da palma da mão, de metacarpo, e os dedos são as falanges. A mesma coisa acontece aqui. Na região aí da articulação e do seu calcanhar, nós temos a região do tarso. O meio do pé, ou a planta do pé, como queira chamar, vai ter os ossos metatarsais. Então, tarso e depois metatarso. São 5 ossos, que não vou descrevê-los aqui porque não é o objetivo. E por fim, nós temos os dedos dos pés, que da mesma forma são as falanges proximais, mediais e distais. Ok? Galera, em síntese, aqui está escápula, aqui o seu húmero, rádio e una, carpo, metacarpo e falanges, tarso, metatarso e falanges, tíbia e fíbula, patela e o fêmur. Ok? Concluindo então agora, eu deixo com vocês essa mensagem da Julinha Caetano, né? Sorrir para a vida. O momento não está fácil aí com esse coronavírus, mas tente levar a vida mais leve. Deixo esse conselho para vocês, ok? Quero agradecer a cada um que assistiu essa aula. Peço que você faça o exercício que já foi enviado para a plataforma dos senhores e espero que em breve essa pandemia tenha fim, para que possamos então ter um contato mais direto e uma aula mais prática no nosso laboratório de anatomia do Instituto Shalom, que fica mais fácil então de perceber essas estruturas, ok? As próximas sexta-feiras, se continuarmos aí de quarentena, eu vou tentar montar novamente a aula dos próximos sistemas e a gente tenta fazer desta maneira. Peço que estudem a apostila, façam os exercícios que possuem na apostila e o exercício avaliativo que foi enviado para a plataforma. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.